Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Danda 324, olha que acabando de entrar, Max Rengen, Roberta, Solamalto, Beth, Janaína Daniel, a turma toda chegando aí para nossa live. Uma boa noite para todos, muita paz, não é? Alessandra Assistelma, Kátia Costa, Almira Martins está dizendo boa noite a todos. Vilma Gonçalves, Charlene Figueiredo, Monique Sobral, que coisa boa, Bru Camargo, Carminha Aguiar, Marcolino, olha, Marcos de Goiânia, estamos em Goiânia, eu e minha esposa Sandra assistindo. Marcos e Sandra, um beijo para vocês, muita paz, uma noite maravilhosa, bem-vindos à nossa live, né? Mais um dia, desafio dos 21 dias, né? Conforme prometido, nós estamos aqui. A Déia Sobral, fala meu nome, fala meu nome. Oi, Déia Sobral, boa noite, seja muito bem-vinda, não é? Daniedel, olha, Neide Duarte, de Brasília. Nossa, Neide, você tá aí no olho do furacão, né? Meu Deus do céu, hein? Cela Gonçalves, Luiz Carlos, de Patinga, que coisa boa. Cristina, boa noite de Porto Alegre. Boa noite, Cristina. Um abraço grande a todos os gaúchos, a todos do Rio Grande do Sul. Que alegria. Cela Maria, de Olinda, Pernambuco. Eulinafa, tá? Oi, me dá um oi, Haroldo. Joyce Murad, boa noite. Almeida Fábia, Michele Cavalcante, Elaine Anchieta, Vintage, Iara de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, Iara. O Vitor, né? Luciano, de Maracanaú, no Ceará. Ah, que coisa boa, gente. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, né, a esse dia. Um dia importante para que a gente possa acalmar os nossos ânimos, né? Acalmar o nosso espírito. Um dia turbulento, um dia cheio de questões aí no Brasil, mas a gente precisa agora retomar a nossa tranquilidade, precisamos nos recompor, nos voltar para o nosso interior, acordar a nossa consciência e observar todas essas coisas com compaixão, observar sem julgar, sem comparar, para que a gente evite fazer o quê? Fazer o que o sal faz com a água, né? Evitar que a gente se transforme numa mistura homogênea em relação a todos esses acontecimentos, a todas essas coisas, não é mesmo? Então, nós vamos dar os primeiros avisos aí. Hoje eu tive uma reunião aqui, maravilhosa com a equipe, porque nós estamos reformulando, vamos criar várias categorias de meditações no aplicativo Serenidade. Olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. O aplicativo Serenidade vai ficar mas maravilhoso. Eu não posso falar porque é um pai falando do filho, mas mas assim, a gente está fazendo uma série de reformulações, fazendo uma série de melhoramentos. Embora eu seja o pai, assim, olho para o aplicativo, só acho bonito, né? Todo filho é bonito para o pai, né? Então eu já acho que está um aplicativo assim maravilhoso, mas nós estamos preparando umas melhorias. Vamos criar uma série de playlists, né, de categorias de meditação
Vou reformular todos os áudios. Olha, gente, vai ficar maravilhoso. Então, se você não baixou ainda o aplicativo Serenidade, faça isso. Entre aí agora na bio, logo debaixo da minha foto tem as descrições e tem um link. Você clica nesse link e aí vai aparecer o canal Odisseia, o canal Espiritualidade e Vida, o podcast, vai aparecer o aplicativo Serenidade e o Telegram, né? Todas as lives eu estou postando lá no Telegram, né? Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo igualzinho o WhatsApp. Qual que é a vantagem? É que no Telegram você consegue criar grupos muito grandes, né? Porque o WhatsApp ele não permite que a gente crie um grupo grande de pessoas. No Telegram não, que é igualzinho o WhatsApp. Então você digita aí, se você tiver um Android, entra aí na loja de aplicativos do Android, né, no Google Store, e você digita lá Telegram, baixa, depois que o aplicativo tiver baixado, você digita lá na busca Haroldo Dutra Dias e vai aparecer lá o endereço, o meu grupo, né? E aí você pede para participar, se cadastra lá e começa a participar do grupo do Telegram. Então nós estamos postando todas essas lives, elas estão no Telegram. Combinado? Né? Ah, sim. A Elizabeth está dizendo, Haroldo, não está tudo atualizado. É porque a gente está ainda colocando, né? A gente vai colocando aos pouquinhos. Não está assim, por exemplo, a de ontem não está lá ainda, né? Mas nós vamos chegar, porque a gente está alimentando o Telegram, que ele tem um limite, né? Os vídeos eles são muito compridos, né? Então não dá para a gente postar mais de um por dia, tá bom? Mas daqui a pouco vai tá tudo lá, a gente vai colocar tudo lá. Então dá para acompanhar. Nós estamos fazendo um projeto também para colocar essas lives aqui do Instagram no canal do YouTube. Então nós estamos preparando tudo, ou seja, não vai se perder. Você vai poder assistir, vai poder voltar nessas lives, tirar dúvidas, tá bom? Então tá tudo tranquilo, não se preocupe, né? O aplicativo a gente tem, no Telegram, gente, no Telegram, o aplicativo Telegram é só para o projeto Odisseia, combinado? É só para o projeto Odisseia. O projeto Espírita é o canal Espiritualidade e Vida, tá bom? Inclusive, lá no canal Espiritualidade e Vida, todos os dias, 5 para 6 da manhã, nós estamos postando uma oração. E todos os dias a gente posta um vídeo novo, tá bom? Então, o Trabalho Espírita, ele está no canal do YouTube. Canal Espiritualidade e Vida. O Telegram, o podcast Odisseia, o canal Odisseia, é o projeto profissional. Projeto Odisseia, tá bom? Não vamos misturar aí. Agora, no Facebook e no Instagram, eu divulgo tudo que eu faço. Aí eu não separo, não é mesmo? Aí eu não separo, porque o Instagram e o Facebook é para eu divulgar, é a minha mídia social, né? Então, se eu vou fazer uma palestra, não importa qual seja, se eu estou fazendo alguma coisa, eu divulgo aqui no Instagram e no Facebook, combinado? Então, não tem por que eu ficar separando as coisas, porque eu sou um ser humano único, integral, eu sou uma consciência só, tá bom? Então, combinado. Vamos ultrapassar isso, porque a gente está com vontade de voltar no tema que nós comentamos ontem. Antes disso, compartilha. Tem aí o aviãozinho aí embaixo. Esse aviãozinho, né, parecendo aquelas folhas de caderno. Clica nele, compartilha com seus contatos, divulga essa live, para que as pessoas, sobretudo agora, nesse momento que nós estamos numa tormenta, não é mesmo?
tudo externamente está configurando aí uma grande tempestade que nós estamos passando, não é mesmo? Grandes provações coletivas, muitos desafios para todos nós. Então o momento agora é um momento de muita serenidade, para que a gente não fique pilhado, não é mesmo? É para que a gente não entre nessa turbulência. Então agora, mais do que nunca, é o momento de nós nos concentrarmos, de nós mantermos a nossa serenidade e confiarmos. Vamos ficar serenos, esperar o desdobramento das horas, não é mesmo? Vamos cultivar a nossa serenidade. Agora eu quero te convidar a fazer uma coisa. Esqueça lá fora um pouquinho. Nós estamos aqui na nossa live, nessa live aqui muito especial, né? De muito carinho, em que nós nos encontramos e refletimos sobre todas essas coisas. Então vamos desligar um pouquinho lá de fora? Vamos nos concentrar aqui um pouquinho na nossa live, no nosso momento de reflexão, no nosso momento de recolhimento, no nosso momento de compreensão dos elementos da nossa mente, não é mesmo? Vamos esquecer um pouquinho o cenário lá do lado de fora e vamos nos concentrar aqui, né? O pessoal está chamando a atenção aí, tem 1.655 pessoas aqui na live dispostas a esquecer a tormenta exterior e alimentarmos a nossa alma com serenidade, com tranquilidade, com foco. Não é? Então vamos retomar o assunto de ontem. Nós dizíamos ontem, vou fazer uma breve revisão, nós dizíamos que se a consciência entra num embate com os macaquinhos, o que acontece? A consciência, que é detentora de um poder extraordinário, que é o poder de observar, o poder de contemplar, e quando a consciência observa, quando ela presta atenção, quando ela foca em algo, não é? É a consciência, ela dá vida, ela emana poder co-criador. Poder co-criador. Né? Então a consciência, ela dá poder. Tudo aquilo que ela observa, tudo aquilo que é objeto do foco de atenção da consciência, aquilo recebe poder. Entendeu? Bom, é por isso que existem formas pensamento. Pode ser, né? Não quero entrar nisso aqui, mas vale a reflexão. A consciência, ela tem um poder de dar vida. Ela dá vida a tudo aquilo que é objeto da atenção dela. Então, se a consciência começa a entrar em choque com os macaquinhos, o que acontece? Ela começa a adotar comportamentos que são comportamentos dos macaquinhos. Então ela vai começar a julgar, ela vai começar a comparar, ela vai começar a lembrar, ela vai começar a ter emoções, ela vai começar a pensar. Se a consciência começa a pensar, se a consciência começa a lembrar, se a consciência começa a ter emoções, se a consciência começa a julgar e a comparar, não é mais ela, é o macaquinho que se apoderou dela. Vocês concordam? Concordam? Não é? Porque nós estamos estudando aqui os macaquinhos, né? Para quem está chegando aí deve estar achando, gente, que papo maluco esse de macaquinho, né? Mas deixa eu só explicar. É porque nós, didaticamente, para ficar gostoso, para ficar divertido,
nós estamos chamando funções psíquicas, funções mentais, nós estamos chamando carinhosamente de macaquinhos. Ok? Nós estamos chamando de macaquinhos. Então, existe uma função psíquica que é a função de pensar, de ter ideias, de alimentar crenças, de construir ideias abstratas. Essa função psíquica, ela inclusive tem um alicerce no cérebro. No cérebro. A gente consegue desenhar um circuito neuronal, um circuito de neurônios que são ativados quando você está tendo ideia, quando você está pensando. Então, o córtex pré-frontal, né? Que é essa região aqui do cérebro, né? Aqui na região da testa é o córtex pré-frontal, não é? Outras regiões que são acionadas, por exemplo, o macaquinho das emoções, ele tem todo um circuito das emoções, que era antigamente chamado de sistema límbico. Então, a amígdala cerebral, o cíngulo, aí tem hipocampo, tem uma série de regiões. Região da memória, das lembranças, mesma coisa. Tem o hipocampo, tem regiões específicas, cerebrais, que atuam e funcionam quando você está lembrando, não é? E para que tenha essa voz julgadora, essa voz que está sempre analisando, que está sempre julgando, né? Que é o macaquinho do ego, uma série de estruturas cerebrais também são acionadas. Essas estruturas cerebrais, elas afetam diretamente, para que elas funcionem, para começo de conversa, nós temos neurotransmissores. Dopamina, serotonina, etc, etc. Né? Acetilcolina. Então, só dando uma ideia. Né? E isso afeta o quê? Isso afeta todo o nosso sistema endócrino, todas as nossas glândulas endócrinas e afeta também todo o nosso sistema sensorial. Todo o nosso sistema sensorial. Então, a pele, os sentidos da percepção do tato, o sentido da visão, o sentido da audição, não é? Então nós temos mecanismos sofisticados da audição, mecanismos sofisticados da visão, visão de cor, visão de forma, etc, etc, etc. Então eu estou aqui fazendo um voo panorâmico nas neurociências, para dizer o quê? Os macaquinhos que representam a mente. Então, a mente, por assim dizer, são esses macaquinhos. São esses macaquinhos. Correto? Né? Que didaticamente nós dividimos em 4. Não é? Didaticamente. Pessoal, tem muita gente falando assim, travou. Isso depende muito da sua internet aí. Porque tá muita gente acessando a internet, né? Mas aqui no meu tá indo direto, tranquilo, tem muita gente acompanhando aí, não está tendo problema com a internet, né? Pode ser o problema aí da sua conexão, mas aqui está indo de qualquer maneira. Se ficar faltando aqui, se você perdeu alguma coisinha, a live está gravada e você pode depois acessar, combinado? Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou resumindo a mente aqui, tem a vontade, a imaginação, o desejo, as emoções, etc, etc. Eu estou simplificando isso aqui com 4 macaquinhos. 4 macaquinhos. Mas o que é importante a gente considerar é que esses macaquinhos, eles comandam a nossa fisiologia. Comandam. Então,
comandam seu batimento cardíaco, comandam seu glicocorticoide, que está relacionado com o nível de estresse, comandam seus hormônios, comandam sua corrente sanguínea, comandam o funcionamento da química cerebral, que são os neurotransmissores, ok? Então, esses macaquinhos não são abstratos. Os macaquinhos, na verdade, eles são uma extensão do corpo físico. É isso que é importante a gente entender. Ok? Então, os macaquinhos é como se eles fossem assim, polvos, né? E os tentáculos deles chegam em todo o corpo físico. Toda a estrutura sensorial e perceptiva do corpo físico estão sob o comando dos macaquinhos. Ok? E involuntária também. Também. Por quê? Também. Porque o macaquinho das emoções, você quer algo mais involuntário do que as emoções. Gente, as emoções são automatismos. Automatismos. E além disso, para que uma emoção, para que uma lembrança, para que um pensamento tenha um impacto no corpo físico, ele precisa atuar num sistema chamado parasimpático. Simpático e o parasimpático, não é? O sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Ele funciona e você não tem consciência. Não tem consciência. Então, vou te fazer uma pergunta simples. Você tem consciência agora de qual é a sua pressão sanguínea? Você tem consciência? Você tem consciência de tudo que o seu fígado está fazendo? Você tem consciência de tudo que os seus rins estão fazendo agora, nesse momento? Não é? Você tem consciência de tudo que está acontecendo no seu intestino? No seu estômago? Você tem consciência de tudo que está acontecendo na sua medula espinal? De tudo que está acontecendo no seu tronco encefálico? Não. Não tem. Nadinha, né? É mesmo assim, nadinha. Então, quem está controlando isso? Funções psíquicas, funções mentais, ou, na nossa metáfora, simplificando aqui, quem está controlando isso? Os macaquinhos. Os macaquinhos. Percebeu? E o eu profundo? E a consciência? O eu profundo, a consciência, é a parte imortal do nosso ser. A consciência é a parte profunda, é a parte imortal do nosso ser. A consciência tem nada a ver com coração, artérias, medula, ok? Mas quem comanda, quem dá poder a toda essa estrutura biopsíquica, quem dá poder? A consciência. Então, é a consciência que anima todas essas estruturas. É o espírito, exatamente, é o espírito. Não é? Então, aqui nós estamos explicando melhor. Por isso que se diz que o espírito é a inteligência. É o ser inteligente. Inteligência não no sentido de pensamento. Percebeu? Não no sentido de pensamento. Inteligência no sentido de consciência. Aquilo que percebe tudo.
aquilo que registra, que percebe. Ok? Combinado? Então, eu sei que é difícil, né? Explicar essas coisas com palavras é tão difícil, né? Mas vocês entenderam. Eu acho que entendeu, né? E quando nós falamos consciência, nós não estamos falando daquilo que você está percebendo. Quando eu falo consciência, está envolvendo também o que é inconsciente, né? Porque não é porque você tem ciência que não está sendo controlado, não é mesmo? Então envolve tudo, não é? Não é naquela divisão lá da psicanálise de consciente, inconsciente. Não é isso. Consciência aqui nós estamos falando no sentido geral. Engloba inclusive o inconsciente. Então esse é o sentido da consciência numa visão ampla, numa visão panorâmica. E nós explicamos qual é a alternativa da consciência se ela não quiser brigar com os macaquinhos. Porque se ela partir para o confronto com os macaquinhos, o que acontece? Ela começa a usar os instrumentos dos macaquinhos. Se ela entrar em confronto com os macaquinhos, ela se torna os macaquinhos. Percebeu? Dá para entender isso? Né? Então, ela não pode julgar. Ela não pode ficar com raiva. Ela não pode sentir culpa. Se ela sentir culpa, é porque o macaquinho das emoções tomou conta da consciência. Então, o que a consciência pode fazer? Observar. A consciência, ela pode observar. Observar. Mas é qualquer observação? Não. Então, aqui nós vamos entrar. Então, ela tem que observar. Não é isso? Observar compassivamente. Então, isso é muito, 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 muito importante. Vai observar compassivamente. Mas agora vamos observar sem julgar. Não é? Sem julgar. Agora vamos comentar um pouquinho dessa observação. Vamos comentar um pouquinho. Quando eu observo, o que é a verdadeira observação da consciência? A verdadeira observação da consciência é quando ela observa sem interferir. Olha isso. Sem querer controlar. Sem querer comandar. Sem interferir. A consciência é a essência. Exatamente, Rosenude. É isso aí. É observar, ótimo, e deixar fluir. Cidinha está dizendo. Observar e deixar fluir. Observar sem interferir. Não é? Observou. Você pode dar foco. Não tem problema, você está focado. Você está observando. Mas você não se mistura com o que está sendo observado. Por quê? Se você começar a observar, se você começar a focar e começar a julgar e interagir, comparar, sentir emoção, não é mais a consciência, são os macaquinhos, a mente. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a consciência, ela observa sem interferir. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Eu comecei a meditar. Então, posicionei. Estou respirando. Aí vem uma emoção. Vem uma emoção, por exemplo. Eu comecei a meditar. E aí veio uma emoção de ansiedade, porque eu lembrei do que está acontecendo no país. Me veio uma ansiedade. O que você faz?
que você faz? Você observa. Presta atenção nessa ansiedade. Presta atenção. Mas Haroldo, mas sou eu que estou sentindo ansiedade. Sim. Mas além de sentir a ansiedade, você não sente outras coisas? Percebeu, gente? Porque assim, olha só, se você sentisse apenas ansiedade, eu diria que você é a ansiedade. Você concorda comigo? A questão é que você sente ansiedade, você sente medo, você sente raiva, você sente alegria, você sente tristeza, você sente empatia. Se eu te mostro alguém ajudando outra pessoa que está em dificuldade, você sente uma emoção de empatia, você quer ajudar também. Então, você sente várias coisas. Você não sente várias emoções? Os neurocientistas, a turma especializada em emoções, eles chegam a dizer que nós somos capazes de experimentar até 42 mil emoções. 42 mil emoções. Não é? Então, se você sente esse tanto de emoção, então, raciocina comigo. Se você sente 2.000 emoções, vou menos. Deixa eu simplificar. Se você sente 12 emoções, 12, você não é uma delas. Dá para entender isso? Se eu sinto tristeza, sinto alegria, sinto medo, sinto confiança, sinto raiva, sinto empatia, então eu não sou nenhuma dessas emoções. Não é? Se eu tenho uma lembrança, se eu lembrei um fato que aconteceu quando eu era criança, mas ao mesmo tempo eu lembrei um fato que aconteceu ontem, se ao mesmo tempo eu lembrei algo que aconteceu agora, então se em 1 segundo, em 1 minuto, eu lembrei de 15 coisas, então eu não sou uma lembrança. Você concorda comigo? É lógico, né? Então a Cleonice está dizendo, é lógico, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Exato, Cleonice. Fantástico a sua fala. Fantástico. Não é? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha esposa, meus filhos. Aí eles vêm, me dão um abraço, dão um beijo gostoso e eu sinto alegria. Aí eu ligo a televisão e vejo essas notícias do Brasil, aí eu sinto raiva, sinto ansiedade. Então, eu estou sentindo várias coisas. Então, eu não sou a ansiedade. Eu não sou a alegria. Eu não sou a tristeza. Né? Então, o pessoal está escrevendo, puxa, eu entendi agora. Entendeu? Você entendeu agora? Entendeu? Então, você tem várias lembranças. Você sente várias emoções. Você tem vários pensamentos. Você imagina coisas. Você pensa ideias. Você tem ideias abstratas. Você tem crenças, coisas que você acredita. Você compara, você julga, mas você não é isso. Você não é isso. Você experimenta isso. Entendeu? Bom, então a Zanete falou assim, Haroldo, eu ainda não entendi. Zanete, então tá. Então eu vou fazer uma... Zanete, para aí um pouquinho, concentra aqui. Eu vou fazer um experimento agora, um experimento mental para você entender isso. Tá bom, Zanete? Então, Zanete, imagine que você está aqui na mesa comigo.
né? E todos nós estamos aqui. Zanetti, ok? Aí eu vou pegar sal e vou colocar um pouquinho de sal na sua língua. E vou falar assim: Zanetti, o que você está sentindo? Aí você vai falar assim: eu estou sentindo salgado. Salgado. Perfeito, Zanetti. Então, aí eu pego um pouquinho de açúcar. Pego um pouquinho de açúcar, coloco na sua língua, falo: Zanetti, o que você está sentindo agora? Aí você vai falar assim: nossa, Haroldo, eu estou sentindo doce. Doce. Ok? Aí eu pego, Zanetti, um pouquinho de jiló. Eu pego um pouquinho de jiló. Aí eu ponho o jiló na sua língua. Aí você fala: não, jiló não. Vou pensar, aquela, como é que é o nome? Que é trem amargo pra danar. É um negocinho pequenininho, gente, esqueci. Que a gente usa até em conserva. Bom, mas ok, pôs um amargo. Aí o jiló, você falou assim: nossa, que amargo, Haroldo. Aí eu pego limão. Exatamente, Flávia. Aí eu pego jurubeba, exatamente, jurubeba. Eu pego jurubeba, põe na sua língua e você fala: nossa, que amargo. Eu falo: mas, você sentiu salgado, sentiu doce, sentiu a jurubeba amarga. Aí agora eu vou pegar o limão. Aí eu coloquei o limão. Aí você fala: nossa, azedo. Sentiu azedo. Aí eu pego o alho. Aí eu pego pimenta. Pimenta. A pimenta mexicana. Coloca a pimenta na sua língua. Você fala: nossa, que pimenta. Então eu te pergunto, Zenaide, quem você é? Quem você é? O salgado? O doce? O amargo? O limão ácido? A pimenta? Quem você é? Quem você é? Não é? Então, percebeu? Quem você é? Você não é nenhum desses sabores. Zanetti, você não é. Você experimenta os sabores. Por que você experimenta os sabores? Porque você tem uma língua capaz de perceber todos os sabores. Entendeu, Zanetti? Todos os sabores. Então você é quem percebe os sabores. Você não é o sabor. Ok? Tá fácil, né? Ficou fácil? Agora eu vou. Tá. Então, você sentiu, aconteceu alguma coisa na sua casa, aí você sentiu, que lindo. A Farol está dizendo assim, ó: Faroleal, o degustador. Eu sou o degustador. Perfeito. Você é o degustador. Você é a consciência que percebe todos os sabores. Todos os sabores. Mas você não é nenhum sabor específico. Ficou claro isso? Eu sou a consciência.
Perfeito, né? Perfeito. Ficou claro isso? Então agora acompanha comigo. Acontece algo hoje. Hoje, por exemplo, aconteceu algo. Aí você experimentou ansiedade. Aí aconteceu outra coisa. Você experimentou tristeza. Aí aconteceu algo, você experimentou alegria. Aí aconteceu algo, você experimentou raiva. Eu te pergunto, você é tristeza? Você é a tristeza? Não. Você não é a tristeza. Você experimenta tristeza. Experimenta alegria, experimenta raiva, experimenta confiança, empatia, participação, experimenta atração, experimenta repulsa. Você é a consciência que experimenta, que observa todas as emoções. Ok? Então, você tem um pensamento positivo, um pensamento negativo. Você tem um pensamento, entendeu? Mas você não é o pensamento. Você não é o pensamento. Você experimenta ideias, imaginações, insights, pensamentos. Da mesma maneira, lembranças. Lembranças. Você experimenta lembranças, mas você não é a lembrança. Não é? Acontece que toda vez que eu me identifico com uma lembrança, com um pensamento, com uma emoção ou com uma voz interior, o que está acontecendo? Eu estou abrindo mão da minha condição de degustador e estou me identificando com um sabor específico. Percebeu? Né? Então, tem algumas pessoas e os conflitos surgem disso, claro. Os conflitos estão no relacionamento desses 4 macaquinhos. Percebeu? Por quê? Nós falamos sobre isso. Porque os macaquinhos interagem, eu falei isso lá na 3ª live. Os macaquinhos interagem e eles criam padrões de interação. Padrões. Então vamos lá. Tem pessoas que têm um padrão. Ele fica lembrando da infância o tempo todo. Da infância e do relacionamento dos seus pais. Essa lembrança da infância e do relacionamento com os pais, essa lembrança, o macaquinho da lembrança, aciona o macaquinho das emoções. Aí a pessoa sente emoções específicas. Essas emoções relacionadas com as lembranças ativam crenças, ideias, conceitos, concepções. Essas emoções, lembranças e conceitos geram um padrão de julgamento e comparação. Cria um padrão. Um efeito cascata. Exatamente. Aí a pessoa procura uma terapia. Por exemplo, depende.
Depende da questão, depende do padrão. Dependendo do padrão, você procura um psicanalista, você procura uma psicologia analítica junguiana, você procura um psicólogo comportamental, você procura um psicólogo cognitivo, você procura uma psicologia comportamental, behaviorista, você procura uma psicologia transpessoal, você procura um psiquiatra. Por quê? Porque aquele padrão de relação dos 4 macaquinhos está definido um padrão. E você não consegue sair desse padrão sozinho. Então você procura um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra e a meditação. Por quê? Porque a meditação ajuda. A meditação ajuda. Aí você vai perguntar, Haroldo, no que a meditação ajuda? A meditação te ajuda a perceber que você sente o salgado, mas você não é o sal. Você sente o amargo, mas você não é o amargo. Percebeu? Não é? Não é isso? Então, quando eu observo sem interferir, e como é que eu observo sem interferir? Para eu observar sem interferir, eu preciso observar com compaixão. 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 Amor. Respeito. Eu preciso observar com alto amor. Percebeu? Com compaixão. Sem julgar. Não é? Então a Silvana Faria está dizendo, você não é a tristeza, você está triste. Você está experimentando a tristeza. E aí você precisa perceber, ora, se eu estou experimentando a tristeza todos os dias, tem um padrão aí. Tem um padrão. E esse padrão precisa ser observado. Por quê? Se ele não for observado, cada vez ele vai ganhar mais poder. Ok, gente? Ok? Não é? Então, vamos lá. Tem um outro elemento, né? Que a gente falou aqui, que são dois elementos, né? Tem os elementos âncora. Então nós falamos aqui, para que a consciência possa se libertar dos macaquinhos, ela precisa aprender a observar da maneira correta e ela precisa dos elementos âncora. Ok? Então, amanhã, nós vamos fazer live amanhã, tá bom? Vamos fazer? Vamos fazer? Eu vou fazer enquete aí amanhã, dependendo do que vocês responderem, nós vamos fazer para dar continuidade, tá bom? Aí vocês avaliam aí, vocês vão querer ou se não vão querer. Eu vou postar enquete amanhã para a gente decidir. Se o pessoal votar, a maioria votar que é segunda, aí segunda a gente retoma. Se a maioria votar que é amanhã a gente faz, não tem problema nenhum. Aí amanhã por quê? Os elementos âncora eu vou precisar explicar bastante, não é? Então deixa eu ficar um pouquinho nisso aqui, na observação, porque é muito importante. Nós vamos ter que comentar muito, gente, porque esse é o segredo. O segredo da meditação é a observação e o elemento âncora. Combinado?
pode anotar aí, esses são os segredos. Coloca bem grande assim, segredo da meditação. Observação e elemento âncora. Mas não é qualquer observação. É uma observação qualificada. E não é qualquer elemento âncora. Tem uns detalhes desse elemento âncora que eu preciso observar. Combinado? Né? Então amanhã nós vamos prosseguir nisso aqui. Então, para que a consciência possa observar sem se misturar, sem ser anestesiada pelos macaquinhos, para que a consciência possa observar sem adormecer, sem ser sequestrada pelos macaquinhos, ela precisa saber observar. Saber observar. Então, que observação é essa? A consciência não pode julgar. Não pode julgar. Então, se eu estou meditando e eu estou observando a minha raiva, e eu estou com muita raiva, vamos supor que eu estou com muita raiva, eu já estou até de camisa bonina aqui, meio que vermelho, né? Mas eu não tô com raiva não, tá? Não tô sentindo raiva não. Mas se você tá com muita raiva, tá vermelho de raiva, você começa a observar, mas você não pode julgar a raiva que você está sentindo. Não pode. Não pode julgar a raiva. Tem que observar compassivamente, ou seja, observar cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Combinado? Observo com compaixão. Segundo, eu observo sem interagir. Então, aqui tem uma coisa que é fantástico, porque tem muitas pessoas que acham que meditação é reflexão. Reflexão não é meditação. Eu parar aqui e ficar refletindo, eu fiz isso, tá? Eu estou pensando. Estou pensando. Meditação não é reflexão filosófica. Não é. Porque se você está observando e está pensando, não é mais a consciência, é o macaquinho do pensamento. O macaquinho do pensamento é quem reflete. É ele que pensa. É ele que pensa ciência, filosofia, religião. Ele que pensa. Não é a consciência. Ok? Então, refletir é uma coisa. Se eu estou aqui lendo um livro, estou refletindo, eu estou pensando, eu estou usando a minha função psíquica do pensamento. Eu estou adestrando o macaquinho do pensamento. Mas eu não estou meditando. Não estou meditando. Ok? Não é? Bacana porque a Isabel está dizendo, nossa, eu tenho um gorila do pensamento. Exatamente. Isabel, todos nós ocidentais, geralmente, né, a maioria de nós ocidentais, enfatiza muito o pensamento. A gente vive muito aqui, muito aqui, só no pensamento, o tempo todo. Então, na maioria de nós, o pensamento é um gorila. Não, um gorila não, é um King Kong. É um monstro gigantesco. Gigantesco. Ok? Então, eu observo, mas sem interagir. Então, a consciência observa, ela só observa. Ela presta atenção. Mas ela não lembra, ela não pensa, ela não sente emoções, ela não julga, ela não compara. Porque quem julga e compara é o macaquinho do ego. Quem pensa é o macaquinho do pensamento.
Quem sente emoções é o macaquinho das emoções. Quem lembra é o macaquinho da lembrança. É simples. Ela está observando ou ela está se misturando? Ela está observando ou ela está se confundindo? Percebeu? Não é? Então, bom, a Ângela está falando assim, então meditar é observar os macaquinhos com compaixão, sem julgar. Muitos acham que meditação é desligar de tudo. Não, gente. Meditação é se ligar a tudo. Confundiu? Na meditação, eu não fico pensando, mas eu percebo tudo. Por que eu percebo tudo? Porque eu trago a minha consciência para o presente. Para o presente. Então eu percebo todos os detalhes. Eu torno consciente todos os detalhes. E eu observo. Inclusive detalhes sensoriais. Então eu percebo o meu corpo, eu percebo meus músculos, percebo onde eu estou sentado. Perceba aí o seu pé. Perceba agora seu pé direito, seu dedão direito. Perceba aí agora seu dedão esquerdo, seu dedinho direito, seu dedinho esquerdo. Perceba seus pés. Perceba agora suas mãos. O que é isso? Ampliação da consciência. Isso aí. Ampliação da consciência. A Déia Sobral está dizendo, atenção plena. Atenção plena. Presença total. Estado de presença. Combinado? Então é isso. É essa observação, né? É essa a observação. Queridas amigas, queridos amigos, nós estamos chegando ao final da nossa live. Amanhã eu vou postar aí uma enquete para fazer uma pesquisa, combinado? Para saber se a gente retoma na segunda-feira ou se a gente faz sábado e domingo. Mas nós vamos fazer uma enquete, não tem problema, né? Domingo eu tenho uma live muito especial, uma live muito especial. Fui convidado a participar de uma live assim muito bacana. No domingo eu vou fazer, amanhã eu vou postar aí, não é? E eu recebi um outro convite que tá para confirmar ainda, para fazer uma live. Eu vou até guardar porque esse é maravilhoso. Vai ser um convite sensacional. A gente está confirmando. E esse de domingo também, sensacional. Amanhã vocês vão saber. Essa primeira live que eu vou fazer, eu fui convidado, tá bom? Então, eu recebi um convite. Então, eu estou indo como visita. Fui convidado para falar disso aqui que eu estou falando com vocês. Tá bom? Então, a live de domingo é com o José Roberto Marques, o criador do IBC. Ele me convidou, ele é um meditador, medita há muito tempo, né? Faz várias meditações e me convidou para fazer uma live com ele. O pessoal está perguntando, e o Rossando? O Rossando não me convidou para fazer live, até hoje não me convidou. Né? Então eu não fiz com ele porque ele não me convidou. Então o Zé Roberto Marques fez o convite e domingo eu vou estar com ele fazendo uma live. E tem um outro convite ainda que depois eu falo para vocês. Assim que confirmar, convite maravilhoso. Então, é uma prova de que essas lives aqui e esses conteúdos estão se espalhando, estão despertando aí o interesse e a atenção de muitas pessoas. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês e amanhã eu posto a enquete aí. Mas, de qualquer maneira, não perca. Domingo, 2h da tarde, tem uma live maravilhosa com José Roberto Marques, 14 horas.
José Roberto Marques, fundador do IBC, né? O Instituto Brasileiro de Coaching. O José Roberto Marques é um cara muito legal, ele medita, e nós vamos conversar sobre o poder da meditação. O poder da meditação, domingo, 14 horas. Eu vou postar amanhã. Amanhã eu vou postar aí no Stories, vou postar no feed, tá bom? Então tá tranquilo. Combinado? Combinado? E tem um outro convite ainda, mas depois eu revelo. Então, um beijo para vocês. Uma sexta-feira maravilhosa, muita paz. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.